Os ladrões invisíveis da sua energia. Este é o tema da nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, né, vocês que estão comigo ao vivo. E como proteger o nosso equilíbrio. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Boa noite, gente, tudo bom? Que bom ter vocês aqui. Oi, Márcia, que bom que você conseguiu entrar. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre os ladrões invisíveis que roubam a nossa energia. E eu imagino que todo mundo que está aqui vendo essa live, ou que vai ver essa live gravada, já teve algum momento, pelo menos da sua vida, que no meio do dia percebeu a sua energia drenada. Como se de repente ela tivesse ido embora, tivesse esvaído, ou como se alguém tivesse te vampirizado, te sugado. E se vocês já passaram por uma situação parecida, escreve aqui para mim que sim, que isso já aconteceu com vocês. Porque hoje nós vamos falar quais são os nossos ladrões de energia e eles são realmente invisíveis, eles são realmente ocultos. São ladrões de energia que fazem parte da nossa vida e que vocês vão ver aqui nessa live que muitas vezes fazem parte de nós mesmos, do nosso próprio interno, nosso próprio interior, e que a gente às vezes não se dá conta que isso está acontecendo com nós, né? E quero dizer para vocês o seguinte, esses conteúdos, né, sobre as energias do corpo, são conteúdos que eu estudo há muitos anos, pesquiso há muitos anos e não só isso, como pratico, experiencio muito na minha vida. Então, sempre que eu trago conceitos para vocês aqui, dicas para vocês aqui, teorias, são coisas que eu já vivenciei aqui na minha vida e que eu realmente tenho visto isso acontecer e estou aprendendo junto com todos vocês todos os dias a lidar com tudo isso, tá? Sejam bem-vindos, muito bom ver vocês aqui comigo ao vivo. Então hoje vamos falar quais são os ladrões invisíveis da nossa energia. Então, gente, vocês que estão entrando aí agora, eu quero que digam pra mim quem é que já sentiu a sua energia sugada de repente. Oi, Edna, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Beijo, Fátima. Quem é que já percebeu a sua energia sugada de repente no meio do dia e que parece que foi uma coisa estranha, que você não sabe de onde que isso aconteceu? Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Isso já aconteceu com muitos pacientes meus, a Márcia diz que sim. E até vou dizer para vocês uma coisa que eu percebi esse padrão se repetindo muito em mim, até que hoje eu tô conseguindo domar ele, sabe? Eu consigo perceber que eu já passei um degrau, que é quando a energia ela é tão drenada, que parece que dá um cansaço no corpo, como se você tivesse trabalhado muito ou feito muito exercício, que você necessita deitar. Que aí você necessita deitar e aí junto vem uma sonolência muito grande, dores musculares, dores pelo corpo, sonolência, e você percebe que você precisa deitar porque parece que você perdeu mesmo a sua energia, como se ela tivesse sido sugada de você. E isso realmente acontece no nosso corpo e vocês vão se surpreender que muitas vezes quem está roubando a nossa energia é o nosso próprio interno, é a nossa própria mente, tá? Acreditem nisso, a nossa própria mente muitas vezes está roubando a energia vital do nosso corpo. A Edna também diz que já sentiu isso. Pessoal, então assim, ó, vamos lá. Nós vamos partir de alguns princípios nessa live de hoje, tá? E eu estou com um roteiro para falar aqui com vocês. Primeiro dizer quais são os ladrões e depois, no final da live, dizer o que é que a gente faz com essa situação para se proteger, para identificar, para lidar com isso, para ajudar as pessoas que a gente conhece que estão passando por isso, tá? Então, essas dicas todas vão ficar pro final dessa live, tá bom? Então, fiquem comigo até o final. Aliás, pessoal, cliquem aí no aviãozinho e chamem mais pessoas para virem aqui para a live com a gente, porque esse é um tema que eu sei que interessa muita gente. Eu já fiz lives sobre esse tema em outros momentos e sempre são lives que as pessoas gostam bastante desse tema, tá? Gente, vamos partir de alguns princípios aqui agora. Então, a gente vai partir do princípio que a vibração do nosso corpo, ou seja, a energia do nosso corpo, é uma lei. Então, você entendendo disso ou não, você sabendo disso ou não, ela é uma lei e ela funciona com você o tempo todo, independente do quão conhecimento você tenha sobre isso, porque ela é uma lei do funcionamento do universo,
tá? Então isso é provado pela física quântica e isso também já era falado pelos antigos sábios, principalmente na região da Índia, do Egito, da Grécia e da China, tá? Porque são culturas muito mais antigas do que a nossa aqui no Ocidente. Então, gente, nós vamos partir do princípio que nada está parado. Então, o conceito de matéria, de tudo que é parado, é uma ilusão, tá? Então, até mesmo esse livro que está aqui na minha mão, ele parece matéria, ele parece parado, mas ele está em movimento. Porque tudo é formado por um aglomerado de átomos e o átomo, a gente sabe que ele nunca para de se mexer. Então, a gente vai partir do princípio hoje de que a vibração ela está sempre acontecendo, ela é uma lei, tá? E nós estamos dentro de um mar de frequências vibracionais. Então, aonde você estiver, aí na sua casa, eu aqui na minha casa, eu estou em um mar de frequências vibracionais. Então, para mim passar toda essa informação para vocês, nós estamos utilizando um telefone, nós estamos utilizando Wi-Fi, nós estamos utilizando transmissão de imagens e tudo isso para acontecer precisa de frequência vibracional. Então, as frequências vibracionais que estão permeando aí tudo que a gente vive, os ambientes, está também aqui no nosso corpo. E como está no nosso corpo, então todo lugar que nós estamos envoltos por esse mar de frequências energéticas que nos influenciam. Sim, então cada lugar que você vai, a sua frequência vibracional, a sua identidade energética, ela entra em contato com a frequência vibracional desses lugares aí que você está indo, tá? Então esse é um dos primeiros princípios aqui. O segundo princípio é que existe um circuito de energia vital que flui pelo nosso corpo. Então tem energia fluindo pela sua cabeça, tem energia fluindo pela sua coluna, tem energia fluindo pelos seus órgãos, pelos seus olhos, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, por tudo que é a sua manifestação. Então nada está parado, tudo vibra, tudo tem movimento, nós estamos envoltos num mar de energia e o nosso corpo tem um circuito. Pensa assim num circuito, pensa nos vasos sanguíneos, por exemplo. É todo aquele circuito de energia que circula pelo corpo todo. Então, a medicina chinesa sabe muito bem disso, estuda muito bem sobre tudo isso. Então, nós estamos sempre envoltos por um fluxo de energia que é a nossa energia vital, né? Então eu tenho a minha energia vital, você tem a sua energia vital e todo mundo tem a sua energia vital. E fora isso, existe um mar de frequências vibracionais que permeia tudo, todos os lugares. Então não tem nenhum lugar livre de frequências vibracionais acontecendo o tempo todo. Isso é uma lei, você saiba ou não, nós estamos sempre envoltos dessa lei. Tá? Então esses são os princípios que a gente vai partir nessa live de hoje, tá? Pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Estou bem feliz com vocês aqui na live e cliquem no aviãozinho, convidem pelo menos mais alguém para vir com a gente aqui nessa live de hoje, porque nós vamos falar de um tema que interessa muito as pessoas, que é quais são os ladrões de energia do nosso corpo. Então, o que é invisível, o que é oculto e que rouba a nossa energia que a gente não sabe, tá? Então, chamem as pessoas aí e a gente vai partir dos princípios de que tudo no universo vibra, isso é uma lei, se chama lei da vibração, e nós estamos envoltos a um mar de frequências vibracionais que está em todos os ambientes, inclusive para mim estar falando com vocês através deste telefone, através da internet Wi-Fi, nós estamos utilizando de frequências vibracionais para se comunicar, tá? Então nós estamos sempre sendo influenciados por tudo isso. Vivemos em um mar de frequências e toda frequência vibracional carrega uma informação, tá? Então, do mesmo jeito que, por exemplo, este livro tem um conteúdo, ele carrega uma informação, toda a frequência vibracional que está nos ambientes também carrega uma informação. Então, eu estou na minha casa tem uma informação. Se eu for na casa de vocês, já vai ter uma outra informação. Então, se a gente vai ao shopping, já tem uma outra informação. Então, a identidade, a informação que cada frequência traz é única em cada momento, tá? Então a informação vibracional da minha casa, ela é uma agora, ela pode ser outra semana que vem. Tudo vai depender do que aconteceu aqui dentro, tá? Então essas frequências, elas ficam nos ambientes.
E nós vamos falar quais são os ladrões de energia que sugam a nossa energia vital, e vocês vão se surpreender quando descobrirem que muitas vezes quem está sugando a sua energia é o seu próprio interno, é a sua própria mente, os seus próprios pensamentos. E o mais importante do que entender isso é saber o que fazer, né? É saber como lidar. Então vamos para a nossa sequência de hoje, tá? Gente, se vocês quiserem, inclusive, pegar uma caneta, um papel, anotarem em algum bloco de notas, é uma aula isso hoje, tá, gente? É uma live, mas também é uma aula que tem muito valor, porque se vocês anotarem, se vocês seguirem esses princípios, eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar, porque a vida da gente muda sim quando a gente entende tudo isso e principalmente quando a gente age com relação a tudo isso, tá? Então, chame os seus amigos para essa aula de hoje, que é os ladrões invisíveis da nossa energia. Inclusive, pessoal, quando tiverem perguntas, podem escrever ou relatos que quiserem contar para nós, tá? Então, vamos começar. Anotem aí já, gente. A nossa energia, ela é o que a gente pensa, o que a gente come e como o nosso corpo se movimenta. Então, esses três princípios são muito importantes que vocês nunca se esqueçam, por isso anotem aí. A nossa energia é o que a gente come, o que a gente pensa e como o nosso corpo se movimenta, tá? Então isso é a manifestação da identidade energética ou da informação que a nossa frequência vibracional passa em cada momento. Tá, existe sim uma energia que a gente traz lá dos nossos pais, que a gente chama isso de energia ancestral, mas a gente nem vai entrar nesse tema hoje, porque isso é uma coisa que a gente não controla, né? A gente só nasceu, né? Então a gente controla a energia que a gente vai passar para os nossos filhos quando ficamos grávidos, né? Mas a energia que a gente herdou lá de trás a gente não tem controle. Mas então nós vamos falar sobre a energia que a gente tem controle. Então o que eu como eu movimento o meu corpo e os meus pensamentos, tá? Então, vamos esmiuçar melhor tudo isso. Vamos começar aqui pelo o que eu como, tá? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui comigo sabe exatamente qual é o alimento que para você não faz bem. Eu tenho certeza. E talvez o alimento que não faz bem para mim não seja o mesmo que faz mal para você, tá? Então eu vou dar o meu exemplo. Um alimento que é totalmente vilão para mim é o leite. E tudo que é derivado do leite. Os queijos, iogurtes, cremes de leite, né? E o leite, ele é super vilão para mim, Elizabeth, tá? Para você, pode ser o açúcar, pode ser a carne, pode ser o glúten, eu não sei, mas eu tenho certeza que você, quando percebe o seu corpo, sabe qual é o alimento que para o seu corpo faz mal, tá? Então, quando a gente já percebe isso, quando a gente já dá conta disso, a gente sabe que toda vez que aquele alimento vir para o meu corpo, a minha energia vai ficar bagunçada, ela vai ficar incoerente. Então aí eu já trago uma super dica para vocês. Comecem a observar como que vocês se sentem após comer determinados alimentos, tá? E, né, volto a dizer que nem sempre é igual de uma pessoa para outra, até porque todos nós temos um padrão energético que é mais quente ou mais frio, e todo alimento tem um padrão energético também que é mais quente ou mais frio. Por exemplo, o gengibre, a canela, eles são alimentos super quentes, e existem alguns alimentos que têm natureza fria. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, qual o alimento que suga a tua energia e qual é o alimento que nutre a sua energia. Então, a primeira coisa que você vai pensar é que tudo que você come muda a frequência vibracional do seu corpo naquele momento, tá? E aí, eu falei também sobre os movimentos corporais. Vamos pensar aqui nas crianças. Vocês já perceberam, com certeza vocês já perceberam, que criança se movimenta muito? Parece que eles estão sempre buscando pelo movimento, parece que eles estão sempre ousando em movimentos novos. Então, esses movimentos que a criança busca tem muito a ver com a quantidade de energia vital que ela tem, porque a criança ela tem mais energia vital que o adulto, ela tem mais energia vital que o idoso. Então, ao decorrer da vida, nossa energia vital ela vai
diminuindo, tá? Então a criança tem muita energia vital, por isso que ela se movimenta tanto. A nossa energia vital, ela já está um pouco diminuída, tá? Então, conforme a gente vai ficando adulto, ela vai diminuindo, igual uma vela, quando você acende, ela vai diminuindo de tamanho, tá? Então, o corpo, ele sempre, gente, isso é um fato, ele sempre vai precisar de movimento, tá? Então, sem o movimento, a energia sempre vai fluir numa menor coerência e numa menor velocidade, né? Então, a partir do momento que eu, por exemplo, movimento aqui as minhas mãos, tá? Eu estou circulando energia nos meus braços, né? Quem faz parte lá do meu curso para profissionais, né? O curso dos chakras para profissionais, lá tem uma aula só falando sobre isso. Inclusive uma aula prática, onde eu demonstro vários exercícios para circulação de energia no nosso corpo, tá? Então, gente, a forma como a gente movimenta o nosso corpo, aquilo que a gente come e os nossos pensamentos mudam a informação de energia que o nosso corpo apresenta em cada momento. Então, volto a falar, todo mundo aqui sabe qual é o alimento que para você te faz mal, é incoerente para a tua frequência vibracional, tá? Não se movimentar sempre vai ser um ladrão de energia na sua vida. Isso é um fato. Então, a gente precisa se movimentar todos os dias. Às vezes o movimento pode ser diferente de uma pessoa para outra. Tem pessoas que gostam de jogar futebol, tem pessoas que gostam de ir para academia fazer musculação, tem pessoas que gostam de correr na rua, tem pessoas que gostam de praticar yoga, pilates, caminhar. Cada um vai ser de um jeito. O que o corpo precisa é de movimentos. E o corpo precisa de mobilidade articular. Sabe, articulações são todas as dobras do nosso corpo? Então, articulação, articulação, articulação. Todas as dobras do nosso corpo, todas as articulações do nosso corpo, elas são como buraquinhos onde a energia tem mais facilidade de ficar estagnada, ou seja, meio que entupida ali, sabe? E quando a gente faz movimento articular, a gente libera essa energia para que ela não fique ali estagnada. Então, as pessoas que têm fibromialgia, dores miofasciais, todas essas dores, artrite, artroses, que elas têm muitas dores articulares, a gente já entende que a energia está estagnada nessas articulações dessas pessoas. Então, ela precisa de muita mobilidade articular para que a energia circule melhor, tá? E aí, uma que eu acho assim sensacional são os pensamentos. Então, lembra, tudo que a gente come, tudo que a gente pensa e a forma como a gente movimenta nosso corpo influencia a nossa energia. E aí, quais seriam aí os ladrões de energia do nosso corpo? Então, por exemplo, se eu comer leite, no meu caso já falei para vocês que eu não posso, eu sei que eu já vou diminuir a energia vital do meu corpo. Então, a forma como eu vou me sentir depois, ela vai ser diferente. Eu já vou me sentir mais cansada, desmotivada, sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de fazer uma leitura, sem vontade de, às vezes, até ir trabalhar, ou de fazer uma comida, ou seja, do que for, ou de me exercitar, tá? Se eu não me movimentar, eu vou ter mais estagnação de energia, vai ser um ladrão de energia para mim também, porque eu vou ficar desmotivada, desanimada. E os pensamentos, gente, isso daqui é fantástico e a gente precisa entender isso, tá? Todos nós temos padrões de pensamentos que se repetem, tá? Então prestem atenção nisso, se possível anotem. Todos nós temos padrões de pensamentos que se repetem, tá? E o que é que vai acontecer? Conforme eu vou vivendo o meu dia, coisas vão acontecendo no meu campo visual. E aquilo que eu olho, aquilo que eu escuto, ativa em mim aqueles mesmos padrões de pensamentos. Então vamos supor que você seja uma pessoa que você quer se casar, mas que você está solteira. Toda vez que você entrar no Instagram e você ver uma foto de uma família, isso vai ativar em você um padrão de pensamento que pode ser: poxa, olha aí, todo mundo consegue, mas eu não consigo. Todo mundo tem uma família, mas eu não tenho. Ou se, por exemplo, você achar que o dinheiro não vem para a sua vida, toda vez que você ver uma imagem de alguém que está demonstrando riqueza, vai ativar em você o mesmo padrão de pensamento. Poxa, olha aí, esse dinheiro é para o outro, mas não é para mim.
que é que acontece comigo que aqui o dinheiro não chega, né? Então são vários padrões de pensamentos que a gente tem que a gente não percebe. Então lembra que eu falei que são ladrões invisíveis de energia? São ladrões ocultos de energia? Então isso está acontecendo o tempo todo, tá? Esses ladrões de energia, eles estão sugando a nossa energia o tempo todo. E percebem que na maior parte das vezes somos nós mesmos que estamos nos submetendo a isso, ou seja, somos nós que estamos comendo aquilo que a gente já sabe que o nosso corpo não gosta, somos nós que estamos deixando de fazer, de dar prioridade para aquele movimento corporal, para aquele exercício que é um fato que a gente precisa e a gente está deixando de fazer, né? E quando a gente vai para os padrões de pensamentos, o quanto que a gente não se percebe e que a gente fica se conectando com coisas que despertam em nós os mesmos padrões de pensamento sempre, tá? Então, isso está em nós. Por quê? Porque nós somos viciados em estar numa coisa muito famosa e muito falada na internet, a zona de conforto. Então, a zona de conforto é aquilo que a minha mente já conhece como verdade e que eu não quero ir para o novo. Ou seja, isso aqui pode ser ruim ou bom, mas pelo menos já é conhecido, então eu estou seguro onde é conhecido. Se eu vou para o desconhecido, eu me coloco em insegurança. Então, algo em mim, chamado ego, me puxa para voltar para a minha zona de conforto. Então, lembra que eu falei que muitas vezes os nossos ladrões de energia são os nossos próprios pensamentos? E eu falei para vocês que vocês iriam se surpreender quando vocês percebessem que um dos ladrões de energia são os seus próprios pensamentos, tá? E tem um termo que se usa muito, que eu gosto desse termo, que é autossabotagem. Então, por exemplo, você decide que agora você vai fazer uma coisa muito diferente. Você vai começar a, por exemplo, estudar um certo conteúdo. Então você fala assim, eu quero de repente passar num concurso e eu vou pegar um material e eu vou começar a estudar. E aí você já decidiu isso na sua mente, né? Isso já é um fato para você. E de repente, quando você se aproxima daquele material, você começa a sentir um sono, um cansaço. E aí vem sempre um pensamento que diz, nossa, eu acho que eu não tô bem. Eu acho que eu preciso deitar, porque eu tô tão cansada. Será que eu não peguei uma virose? Deve ter sido que ontem eu caminhei demais. E aí tem uma série de pensamentos que nos puxam e nos defendem do quê? Da mudança. Porque eles não querem que a gente tenha uma vida nova, uma coisa diferente. Porque eles são os nossos padrões de pensamentos que se repetem. Ou seja, é aquilo que a própria química do nosso corpo já se acostumou a ser sempre daquele jeito. Então a gente acostumou tanto o nosso corpo a ser daquele jeito, a pensar daquele jeito, que a gente ativa, quimicamente o nosso próprio corpo. Tá? Então a gente libera substâncias corporais a partir do nosso cérebro, a partir das nossas glândulas endócrinas, para estar sempre nos colocando no mesmo lugar. Então, para todos nós, e eu me coloco aqui também, tá? Para todos nós, mudar sempre é desgastante para nossa mente e para o nosso corpo, tá? E aí já é uma informação que a gente pode trazer aqui para o nosso consciente e falar, peraí, agora eu já entendi isso. Inclusive, eu quero saber se faz sentido para vocês. Se alguém já enfrentou uma situação assim, escreve aqui nos comentários, tá? Para mim saber que não fui só eu, porque eu já passei por isso muitas vezes. E muitas vezes eu deitava mesmo, eu tinha que deitar mesmo. E aí eu ficava lá, né, deitada, pensando, nossa, eu não tô bem. Mas na verdade, gente, era a minha mente me auto-sabotando para que eu não vá para aquela mudança. Porque mudar sempre parece um risco para o nosso corpo. Sempre parece um risco para a nossa mente. Para os nossos pensamentos, que busca sempre a zona de conforto, que busca sempre os mesmos padrões de pensamentos, comportamentos e sentimentos. Então, quando eu vou para o novo, sempre eu vou ter um lado meu que vai me puxar. Tá? Então, gente, vocês que estão entrando na live agora, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando aqui quais são os ladrões invisíveis da nossa energia. Por que que, de repente, ao longo do dia, a gente sente a nossa energia sugada, a gente sente um cansaço, a gente sente um sono absurdo,
tá? E realmente a nossa energia muitas vezes é drenada. E nós estamos todos imersos num mar de frequências vibracionais. Então esse mar de frequências vibracionais é a minha casa, é a sua casa, é o seu trabalho, é os lugares que você anda. E o quanto que a gente está percebendo isso acontecendo, né? A lei da vibração, ela é uma lei, ela é um fato. Você saiba ou não, você entenda ou não, você acredite ou não, ela está sempre acontecendo. E nós estamos utilizando de muitos recursos sempre que utilizam ondas, que utilizam informações de frequências vibracionais. E essas frequências vibracionais estão sempre nos influenciando, tá? Então, gente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente come e como a gente movimenta o nosso corpo influencia a nossa energia. E ali já estão os ladrões de energia em nós. E aí eu vou trazer algumas outras coisas que vocês vão perceber que elas vão se conectando, tá? Então vamos lá. Quem tá anotando já vai anotando aí, tá? Primeiro, os pensamentos que eu já falei. Nós temos padrões repetitivos de pensamentos que levam aos mesmos sentimentos, que levam aos mesmos comportamentos. Toda vez que a gente pensa em mudar, tem uma coisa em nós chamada autossabotagem que nos puxa, tá? E isso, gente, drena uma energia gigantesca. A sensação que você tem é que você tá com uma virose, que você tá doente, tá? Seguindo aqui, o ambiente. Todo o ambiente onde você está inserido sempre vai influenciar a sua energia. Então, lembra que eu falei que os ambientes são como um mar de frequências vibracionais? Então, observe, tá? Observe quais são os ambientes que você vai, que mudam o seu padrão. O que é o seu padrão? Ah, eu estava super alegre, super disposto, super animado, entrei nesse lugar, fiquei cansado, fiquei fraco, fiquei com outro tipo de pensamento, fiquei com pensamentos negativos, me sentindo uma vítima, deu uma tristeza, uma angústia. Então o ambiente, ele sempre vai ter uma informação energética. Cada ambiente tem a sua. Então os ambientes que você costuma frequentar sempre, é importante que você observe, tá? Então na nossa casa, se a gente for observar bem, a gente percebe quando a energia em algum lugar da nossa casa não está legal. Ou seja, assim como no nosso corpo tem as articulações, lembra que eu falei antes? Que acumulam muita energia e às vezes a energia não flui, na nossa casa é igual, tá? Então, dependendo de como a casa está, tem lugares na casa que vão ser igual às nossas articulações, são como buraquinhos onde a energia tende a se acumular mais ali. E aí a energia tende a se acumular mais naqueles lugarzinhos, que a gente já vai falar disso melhor. E aí a forma como essa energia se acumula nesses lugarzinhos, ela é uma estagnação. E aí o fluxo de energia que deveria estar circulando na sua casa de um jeito, ele fica de outro. Ele fica incoerente, tá? Então, os ambientes sempre vão influenciar a nossa energia. Boa noite, Nena, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, o ambiente. As companhias, gente, as companhias também são ladrões de energia, tá? Isso eu tenho certeza que todo mundo já deve ter percebido. Então, eu sempre dou o exemplo das duas amigas indo tomar um café. Então, tá aqui as duas amigas indo tomar um café. Essa amiga aqui tá super mal. Essa amiga aqui tá bem, tá num dia legal. Essa amiga vai desabafar para essa, contando para ela todos os problemas que ela tá sentindo, que ela tá passando e como ela tá se sentindo. Essa amiga aqui vai sentir um nível de empatia tão grande pela outra que ela vai doar a energia dela para a amiga dela que não tá bem. Isso acontece de forma inconsciente, então a gente não decide doar energia para as pessoas. Lembra que eu falei que nós estamos sob uma influência de uma lei chamada lei da vibração? Então essa lei acontece sem que a gente perceba, é um processo inconsciente. A gente doa energia por um nível de empatia. O que acontece? A amiga que desabafou, ela vai ficar bem. Ou ela vai ficar um pouco melhor do que ela estava, porque ela recebeu energia. Então ela vai ter uma certa disposição, né? E eu não tô dizendo que isso seja uma coisa ruim, tá, pessoal? Eu só tô exemplificando aqui para vocês perceberem como que às vezes a gente perde energia. Aí você volta para casa e você sente coisas que você não estava sentindo, como uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um sentimento de tristeza. Isso acontece porque a energia dessas duas pessoas se conectou,
tá? É um emaranhado. Então, é mais ou menos assim, né? Então, tá a pessoa, eu vou fazer um desenho bem rápido aqui, né? Tá a pessoa, as duas pessoas aqui, ó, a energia delas entra num emaranhamento, tá? Ela se torna uma energia só. Então, boa parte daquilo que a sua amiga estava sentindo agora também está no seu campo de energia vibracional, tá? Ah, Elizabeth, então quer dizer que isso é péssimo? Então quer dizer que eu não devo mais ficar tendo empatia pelas pessoas ou indo tomar café com pessoas que não estão bem? Não, eu não estou dizendo isso. Eu acho isso super saudável. Eu acho que conversar, se aconselhar com as pessoas é super saudável. O que não é saudável é a gente perder energia de forma inconsciente, sem perceber, sem se dar conta, sem saber que isso é um fato e não fazer nada. Porque às vezes você vai para casa e você não vai fazer nada, você vai achar que você não tá bem. Só que tem uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer uma simples técnica de mobilidade energética. Então, do mesmo jeito que a gente mobiliza o corpo através de exercícios, a gente mobiliza energia no corpo através da mente. E se você fizer isso por 5, 10 minutos, você já vai se sentir bem. Porque toda aquela energia que você, primeiro, doou e para outra pessoa aí, teoricamente perdeu, você vai ativar de novo em você. E segundo, toda a energia que você acoplou lá com a sua amiga, você vai desprender, que a gente chama de limpeza energética, ou seja, você vai soltar, você vai dar uma soltura para essas energias irem embora e transmutarem em outros tipos de energia, porque as energias gravitantes, elas estão nos ambientes o tempo inteiro, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Estão acompanhando? Tudo certo? Então, voltando aos itens ali das coisas que sugam as nossas energias, ou que são os ladrões invisíveis da nossa energia. Né? Então, lembra que eu falei o que a gente come, não se movimentar, os nossos pensamentos, que a gente fica em padrões repetitivos de pensamentos, os ambientes, as companhias, agora o próximo, tá? O que a gente assiste, o que a gente lê. Então, o que a gente assiste pode ser na televisão, pode ser na Netflix, pode ser... e o que a gente lê pode ser um livro, pode ser o que a gente lê na internet, pode ser o que você vê no Instagram. Então, assim, lembra que eu falei que nós temos padrões repetitivos de pensamentos? Esses padrões repetitivos de pensamentos, eles tendem, voltando pela mesma lei de vibração, eles tendem a sempre se acoplar com aquilo que ativa em você o padrão de pensamento para você continuar tendo ele. Então, conforme você vai vendo coisas na Netflix, conforme você vai vendo coisas no Instagram, conforme você vai vendo coisas no Facebook, aquilo vai ativando em você algo que você quer continuar sentindo. Então, às vezes, você quer continuar se sentindo daquele jeito. Por quê? Porque a gente tem sempre uma defesa de não mudar. Então, aquilo que te coloca na zona de conforto, sempre você fica se conectando. Vocês já perceberam que às vezes entra ano e sai ano e a gente se percebe do mesmo jeito? E a gente pensa, poxa, mas nada mudou? Nada mudou porque a gente continua tendo os mesmos padrões de pensamentos e fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, se conectando com os mesmos... sempre com as mesmas frequências vibracionais. Por isso que, quando a gente quer uma mudança na nossa vida, qualquer coisa que a gente fizer diferente, já muda o nosso padrão energético. Então, assim, eu fiz uma experiência, por exemplo, nesse final de semana que passou. No sábado, inclusive aqui na minha cidade estava chovendo bastante final de semana. No sábado, eu optei por assistir um seriado. Então eu assisti aquele seriado, depois eu assisti um pouco de um outro seriado, então eu fiquei mais conectada com esse mundo da ficção, com aquilo que estava fora de mim, né? E eu estava com a minha família, eu estava em casa com os meus filhos, então eu me conectei com os meus filhos, mas eu me conectei muito com esses seriados. Então o que acontece? O padrão vibracional que estava em mim era muito parecido com o padrão vibracional dos personagens. Ou seja, o problema que o personagem estava vivendo parecia que para mim era eu que estava vivendo aquilo. Por quê? Do mesmo jeito que as amigas, quando vão tomar um café, elas entram em ressonância vibracional, a gente, quando assiste um personagem que a gente gosta, a gente entra em ressonância com o personagem. Então, se o personagem está passando por um sofrimento, você pensa que você também está passando por um sofrimento. Então eu percebi que a minha energia já mudou, ela diminuiu, eu fiquei me sentindo um pouquinho mais, não vou falar triste, mas assim, eu não estava assim tão alegre, eu estava mais para apática, tá?
Quando chegou no domingo, eu pensei assim, hoje eu vou fazer tudo diferente, eu não vou me conectar com a TV. Então eu não vou assistir seriado, eu não vou nem me conectar nem com o Instagram. Eu vou me conectar com outras coisas. E aí eu tive outras experiências, então eu me conectei, por exemplo, com leitura, com palestras de outra natureza, com total outra natureza, com um conteúdo de informações que tinha muito mais a ver com mudança de pensamentos, com motivação, com autoconhecimento. E eu percebi que o meu estado emocional foi completamente outro do sábado para o domingo. Então aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê, conecta em nós, ativa em nós sentimentos, emoções. Então nós precisamos estar atentos a isso. Porque se tem um tipo de sentimento que você não quer mais, se você não quer mais se sentir desta forma, então o ideal é que você não fique assistindo personagens que também se sintam daquela forma. Porque isso vai ativar em você esse mesmo sentimento que talvez você não quer mais. Então essa mudança que a gente às vezes quer ter, ela precisa partir também das nossas ações, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê, tá? Então, os ambientes, as companhias, o que a gente assiste, o que a gente lê. O processo de autossabotagem eu já falei. E aqui, ó, desorganização e sujeira. Então, assim, desorganização e sujeira sempre é um ladrão de energia para nós, tá? Então, na sua casa, sempre fique de olho se tem algum ambiente que está acumulando muito papel, se está acumulando muitas coisas que você não usa, e no seu trabalho também, tá? Se tem algum lugar aí do local onde você trabalha que está acumulando coisas que não usa, que não tem mais utilidade, que está ali só ocupando gavetas, está ocupando armário. Então isso tudo acumula poeira, acumula sujeira e acumula desorganização. Tudo na sua vida que tem desorganização e que tem sujeira sempre vai drenar a sua energia, tá? Vai drenar a sua energia e vai influenciar como você se sente e como você age na vida. Então, as limpezas, as faxinas, as organizações são muito importantes para a nossa energia, tá? Agora, nos dias de folga, irei fazer aquela limpeza que você sugeriu das bijuterias. Isso mesmo, Gigi, das bijuterias é bem legal, né? De vez em quando a gente tem que pegar. A mulher gosta muito, né, de brincos, de colares. De vez em quando a gente tem que pegar tudo e olhar assim, o que disso eu não uso mais, o que disso está quebrado. Aliás, gente, não é bom a gente ter coisas quebradas na nossa casa, tá? Então, aquela xícara que tá com um pedacinho quebrado, aquele copo que tá com... Eu tô com uma taça aqui, né? Aquele copo que tá com uma rachadurazinha, você já jogue. Hoje mesmo eu joguei uma xícara fora aqui em casa. Porque tudo aquilo que é quebrado não vibra bem em nós. Por quê? Existe um lado nosso, inclusive quem é meu aluno sabe, né, dos cursos aí, que a gente fala lá no curso, principalmente nesse curso novo, Anatomia da Aura, que a gente fala sobre esse ponto aqui, lembram, pessoal, o ponto de individuação? Ele fica fora do nosso corpo físico, um pouquinho para cima da cabeça. O ponto de individuação, ele faz parte do nosso campo de energia e ele nos conecta à nossa essência, à estrela do âmago. E a nossa essência, ela é um modelo em nós, um modelo mesmo que veio do Criador. Então o Criador, quando ele pensou em nos criar, ele partiu de um modelo, né? Que inclusive tem um termo para isso que são os arquétipos, tá? Então o arquétipo é o quê? É um modelo perfeito. Sempre um arquétipo é um modelo perfeito. Então se você pensar numa onça, você pensa na melhor onça possível. Se você pensar num pássaro, pensa no melhor pássaro possível. E existe o melhor ser humano possível, que é o arquétipo do modelo que foi criado pelo Criador, que materializou no nosso corpo físico, tá? Na dimensão que a gente vive. E esse ponto de individuação, gente, ele é o divino em nós. E o divino em nós, ele vem da perfeição, porque um arquétipo sempre ele é perfeito. Então, toda vez que a gente se conecta com uma coisa quebrada, a gente está se conectando com aquilo que não é perfeito, né? E se conectar com aquilo que não é perfeito não vibra bem em nós. Então, a gente sempre precisa buscar
coisas íntegras, coisas inteiras, tá? Organização, limpeza, isso é muito importante. Isso é importante no nosso corpo também, né? Então, assim, os homens, às vezes, quando, né, não estão cuidando bem do cabelo, da barba, as mulheres também, né? Mas, assim, sempre a gente precisa ter esses cuidados, né? Porque a gente precisa trazer para o nosso corpo sempre o divino, porque daí a gente está ativando aqui o nosso ponto de individuação, tá? Todo mundo aqui captou, então, gente, quais são os ladrões de energia? Então, eu vou recapitular tudo aqui rapidinho para daí a gente ir o que é que nós vamos fazer com todas essas informações, né? Então, vamos lá, desde o começo. O que a gente pensa, o que a gente come, como a gente movimenta o nosso corpo, os ambientes, as companhias, a sujeira, a desorganização, os padrões repetitivos de pensamentos. Tudo isso são os ladrões de energia em nós, tá? Aliás, gente, fazendo aqui um adendo, quando eu falo em pensamentos, tem uma coisa importante de falar que é: não deixe os seus pensamentos se ancorarem muito para trás, nem muito para frente, tá? Então, quando eles se ancoram muito para trás, a gente fica nas dores do passado, a gente fica na melancolia, no saudosismo. E quando a gente fica muito no futuro, a gente fica se ancorando na ansiedade, no futuro previsível, naquilo que, ai meu Deus, e eu sei que é difícil, gente, é difícil para mim também, tá? A nossa mente fica sempre já ali lá na frente, né? E ali na frente, às vezes, pode ser daqui 1 hora, tá? Então, assim, ó, minha mente, ela já tá aqui pensando, nossa, meus filhos estão ali na vizinha, são 8h40, daqui a pouco eu tenho que buscar. Ó, minha mente, ela saiu do agora, por um momento ela saiu do agora, tá? Então, toda vez que a nossa mente se ancora nas dores do passado, é porque a gente quer se manter na dor. A verdade é essa, tá? Doa ou não. Toda vez que a gente se ancora num futuro que nos traz ansiedade, a gente está ativando em nós o mesmo padrão de pensamento e sentimento de ansiedade. E a gente não quer mais essa ansiedade. E só tem um jeito: estar no tempo presente. Então, quanto mais a gente se sente no agora, se conecta com as pessoas, se conecta no agora, e isso não é fácil, tá? Isso não é fácil para mim também. Tem até toda uma teoria que fala sobre isso, que é o mindfulness, né? Que é a teoria da atenção plena. Eu acho sensacional. Tem cursos para isso, tem livros para isso, tem técnicas para isso, tá? E aí, gente, isso também é ladrão de energia, tá? Então, assim, se eu me ancoro nas minhas dores do passado, eu perco energia me vitimizando, me culpando, tendo pena de mim. Se eu me ancoro no futuro, eu também perco energia por causa da ansiedade ativada em mim. Então, são muitas coisas relacionadas aos nossos padrões de pensamentos que roubam a nossa energia de forma oculta, tá? Então, e assim, eu não vou nem entrar no campo ainda do campo familiar, porque ainda tem isso, tá? A gente tem muita influência dos nossos ancestrais, dos nossos pais, das crenças e valores da nossa família. Isso também drena energia. E isso também tem a ver com aquele processo de mudanças que eu estava falando para vocês. Quando a gente pensa em mudar, ativa em nós uma coisa chamada autossabotagem que drena a nossa energia. Muitas vezes o que drena a nossa energia pela autossabotagem é justamente quando você vai fazer diferente dos seus antepassados. Porque os antepassados talvez sempre não tiveram aquilo que você está pensando em ter, então você fica meio que honrando os seus antepassados e se voltando sempre para o mesmo lugar, tá? Então percebendo como que é um assunto que vai longe, como que é complexo e como que a gente ainda poderia esmiuçar isso muito mais ainda, tá? Então, recapitulei aí quais são os ladrões de energia do nosso corpo, da nossa vida, de tudo, da nossa manifestação. Agora, gente, eu vou trazer aqui o que é que a gente faz com isso. Poxa, e agora, Elizabeth, como é que eu resolvo isso? Como é que eu lido com isso? Como é que eu não perco tanta energia mais? Eu vou ter que parar de conversar com as amigas? Não, né? Até porque eu tenho certeza que vocês têm alguns clientes que vocês sentem que mexe muito com a sua energia, né? E a gente vai continuar lidando com as pessoas e assim, tem momentos que vai ser você que vai sugar a energia dos outros, tá? Ninguém faz isso porque é mal, a gente faz isso por uma questão de equilíbrio. As energias, elas precisam sempre buscar o equilíbrio, né? Então, quem tem mais, dá para quem tem menos. E hoje você tá dando, mas amanhã você pode estar recebendo, tá?
Então, o que fazer? Vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer boas escolhas e criar estratégias para persistir nas boas escolhas. Então, vamos lá. Por exemplo, eu falei para vocês que eu tenho um problema com leite. Então, a minha boa escolha seria não consumir leite. Mas o que seria a minha estratégia? Não ter leite na minha casa. Então, eu já preciso criar uma rotina semanal de já ter na minha casa os alimentos certos para mim. Se eu não crio uma estratégia, não adianta de nada eu fazer boas escolhas. Porque daí eu só vou estar fazendo boas escolhas no mental. Mas eu não vou ter criado uma estratégia para aquilo acontecer de fato. Porque, gente, a gente tem um monte de ideias, mas o que disso a gente faz? Então, ter ideia e não fazer nada é a mesma coisa que nada, né? Então, a gente precisa ter a boa escolha, mas também criar uma estratégia. Então, voltando à história do exercício físico. Se você está sedentário, então você precisa criar um plano para sua vida. Eu vou começar a fazer exercício. Então, aqui tá o mental. Você criou a ideia. E agora você vai criar estratégia. A estratégia é o como eu vou fazer isso. Qual atividade? Que horas? Quando? Quantas vezes por semana? Minha net tá ruim, vai ficar gravado. Vai ficar gravado sim, Jana. Sim, vai sim, tá? Então, vocês entenderam, gente, que eu vou fazer boas escolhas baseado naquilo que eu já percebi que faz mal pra mim. Não vou ficar sedentário, mas eu também não vou ficar só no mundo das ideias. Eu vou criar uma estratégia, porque senão, gente, entra ano e sai ano e você não fez aquilo. Isso é um fato, tá? Então a Gigi falou que nas férias ela vai arrumar as bijuterias dela. Não adianta ela só pensar. Ela precisa criar uma estratégia, tá? Que dia eu vou fazer isso? Que horário? De que maneira? Como que vai ser, tá? A Nena tá falando. Eu só penso de caminhar. Isso, Nena. Então, agora você já criou o pensamento. Agora você vai criar a estratégia, tá? Então, tem o pensamento e tem a estratégia. O pensamento você já tem, que você já escolheu o teu exercício. O teu exercício é caminhar. A estratégia que você vai utilizar, você vai criar agora. Quando você quer caminhar, em que lugar e em qual horário. E assim, gente, na minha opinião, não precisa ser todos os dias, tá? Não, cria uma estratégia de 3 vezes na semana, por exemplo. Porque aí você vai estar colocando o seu corpo em movimento. O que vocês acham que é melhor? 3 vezes por semana, um ano inteiro? Ou ir todo dia, um mês e parar? O que é que vocês acham? Sempre é melhor aquilo que se mantém. Então, tem uma palavra muito importante que cabe bem aqui nesse conceito, que é a persistência. E isso aqui, gente, é muito sério, tá? Então, anotem. Voltando aqui, boas escolhas, criar estratégias, tá? Segundo, a gente precisa sair da ilusão. Sair da ilusão pare de mentir para você mesmo, porque a gente conta muitas mentiras para nós, tá? Quando a gente conta mentiras para nós estamos ainda naquela mesma história de padrões repetitivos de pensamentos e sentimentos e comportamentos. Então, tome uma decisão e não minta mais para você e pare de se iludir. Com relação, por exemplo, ao leite que eu falei para vocês, por muito tempo eu me iludi. Por muito tempo eu comia alguma coisa com creme de leite, alguma coisa com leite condensado e falava assim para mim mesma: essa é a última vez que eu tô comendo, amanhã eu não vou comer. Só que eu fiquei fazendo isso por anos, né? Então, muitas vezes a gente fala que vai fazer isso só uma vez, mas a gente faz isso por anos, né? Então, isso é estar dentro de uma ilusão. A gente precisa trazer isso para o nosso consciente, para nossa consciência que mora fora aqui, ó, fora desse corpo, tá? Se conecte com a respiração sempre que a sua mente ficar acelerada, tá? Então, quando você se sentir ansioso, ansiosa e a sua mente se acelerar, tem uma coisa que ajuda a te trazer de novo para o equilíbrio, que é você prestar atenção no ritmo da sua respiração. Vou fazer um pouquinho isso agora, tá? Aliás, façam aí também. Percebam o ritmo respiratório de vocês.
Quem fez, eu tenho certeza que deu uma calmia. Aliás, escrevam aqui para mim saber se vocês sentiram isso também. Gente, então lembrem, toda vez que a mente de vocês acelerar, prestem atenção no ritmo da respiração, tá? Isso é super importante. E o que a gente faz quando a gente sente uma tristeza? Que é aquela tristeza que baixa muita energia vital e a gente parece que não tem vontade de fazer nada. Parece que se a gente levanta, isso aqui é pesado. Eu já me senti assim e eu sei como é, tá? Eu sei. Você vai fazer um exercício assim, ó. Você vai bater palmas. Pode ser de uma forma ritmada. Toda vez que você bate palma, você traz para você a noção de ritmo. E o ritmo também é uma lei. E aí você vai lembrar que o teu coração bate em um ritmo. E que tem um monte de coisa no seu corpo que funciona em ritmo. E que a natureza funciona em ritmo. Tá? Então, gente, quando a gente olha para o ritmo das coisas, para uma folhinha caindo, para uma formiguinha andando, para como os passarinhos se comportam, a gente se conecta com a lei dos ritmos. Quando a gente bate palma, a gente lembra dos ritmos do nosso corpo e a gente traz energia para o nosso corpo que nos ajuda a sair desse estado de tristeza, esse estado deprimido, tá? E aí, prestem bem atenção nisso. Vai te dar um pouquinho de vontade de fazer alguma coisa. Isso é um fato. Isso é um fato. Se você fizer as batidas, você vai começar a lembrar de todos os ritmos. Aí vai ativar em você uma vontade de fazer qualquer coisa. Vá e faça, mesmo que você esteja triste. Ai, não é que me deu vontade de fazer um bolo? Ai, não é que me deu vontade de ir ali e caminhar até o mercado? Vá e caminhe. Vá e faça o bolo. Porque você está começando a ativar os ritmos e você está começando a trazer energia para o seu corpo. E você está começando a trazer energia para você. E se você levar isso a sério, você vai conseguir ter autocontrole das suas emoções. E eu não estou dizendo que você não tenha que fazer uma terapia, que você não tenha que buscar ajuda, que você não tenha que tomar vitaminas. Não é isso. Eu estou trazendo dicas bem simples para te ajudar a impulsionar a agir. Porque às vezes a pessoa está tão deprimida que ela não consegue sair de casa nem para ir para terapia, não consegue sair de casa nem para tomar uma atitude para si própria, tá? E aí você vai ativar em você a vontade de fazer pequenas caminhadinhas. Então eu falo, dá uma volta na quadra. Talvez pode ser muito para algumas pessoas, mas já é alguma coisa. Para algumas é pouco, para outras é muito, tá? Outra coisa. Quando você sentir desconexão, o que é desconexão? É quando a gente tem tanta alteração energética no nosso campo que a gente fica assim meio tonto, parece que a gente tá meio fora, meio desconectado, assim, meio esquisito. Você tire o seu calçado e caminhe um pouquinho na grama, na terra e coloque toda a sua atenção mental lá nos pés. E até assim, imaginando quase que você tem raízes como as árvores, porque daí você ativa em você uma coisa chamada aterramento. O aterramento, ele é super importante para a gente trazer essa conexão de volta para o nosso corpo físico, porque às vezes a gente desconecta mesmo, tá? Se a gente sai, vai pro shopping, vai pro mercado, conversa com um monte de gente, passa em vários lugares, às vezes a gente chega em casa, parece que a gente tá toda esquisita, nossos corpos desencaixados, né? Nossos níveis da aura desencaixados. E aí, para você ter esse encaixe de volta, você caminha um pouquinho na terra, caminha um pouquinho na grama. Então, ó, eu já tô trazendo várias dicas para vocês aqui, tá? Então, primeiro, fazer as boas escolhas, primeiro no mental e depois criar uma estratégia, tá? E agir, né? Sair da ilusão, fazer a conexão com o ritmo respiratório, sempre que você se sentir acelerado. Se estiver muito triste, você vai trazer ritmos, tá? E existem sons de tambores, sons de várias outras técnicas que eu não entendo muito, mas eu sei que tem pessoas que entendem muito disso, tá? E que ativa energia em nós. Outra coisa, tenha sempre uma mente questionadora, questione tudo. Então, se de repente você sentiu uma baixa de energia, um sono esquisito, um mal-estar que você não está sentindo, não leva já
a primeira informação para dentro de você, acho que eu tô com uma virose, acho que eu não tô bem, acho que hoje eu não vou mais fazer isso, acho que eu não vou trabalhar. Não, questione, se observe, opa, que horas isso começou? Eu não tava assim, eu não tava deprimido. Isso é ter uma mente questionadora, é uma mente que se conecta com si próprio e que se investiga e que se observa. E eu digo para vocês, é só fazendo isso que eu consegui fazer muita coisa na minha vida. Inclusive, ficar 2 anos fazendo live aqui no Instagram toda semana. Fazia chuva, fazia sol, eu estando doente, eu não estando, eu estava aqui fazendo live com vocês. Né? Tem pessoas que talvez estão aqui comigo, que sabem disso. A Edna estava aqui, não sei se ela ainda está. Ela sabe Edna, não é? A gente não fazia live toda semana por 2 anos, a gente fez isso. E foi uma época muito boa. Porque eu percebia as coisas que queriam me tirar do meu foco, eu me percebia, e aí eu ia trabalhando isso em mim, porque na verdade, gente, isso são adversidades que a vida vai trazendo pra gente, são desafios que a vida vai trazendo e que a gente não pode se entregar. Não se entregue. A Nena estava falando, eu tô pensando em caminhar. Nena, sempre vai vir uma adversidade, um desafio, uma autossabotagem, um sentimento de fraqueza. Só que aí você lembra da sua mente questionadora. Questione esse sentimento, questione isso que você está sentindo. E aí você vai falar, é a autossabotagem que Elizabeth falou. Isso aqui é um ladrão de energia, é a minha mente querendo voltar para um padrão de comportamento. Não, eu vou aí mesmo assim. E aí, gente, isso tanto você faz, que daqui a pouco, para. Não é que não vão vir outras adversidades, mas vão vir outras. Aquela ali você já superou, tá? Outra coisa são as técnicas energéticas, tá? E aí, assim, façam os meus cursos presencial ou online, porque lá tem aulas de muita técnica energética, então isso daí é fácil, não é nem tão caro, tá, gente? É só falar comigo, tá? Entrem no link da bio, porque lá tem links para os cursos, tem tudo. Inclusive tem no meu canal do YouTube, tá no link da bio do Instagram, uma meditação de limpeza energética, que é uma técnica energética, então tá tudo acessível para vocês, tá? Então técnicas energéticas ajudam muito também a melhorar o fluxo de energia do corpo. Outra coisa que ajuda bastante é a gratidão, tá? Eu vou falar para vocês uma forma que eu faço de praticar a gratidão que funciona bem para mim, tá? Às vezes eu entro no meu Instagram e eu fico olhando os meus próprios vídeos, meus próprios conteúdos. E aí, conforme eu vou olhando, eu fico vendo, nossa, olha que legal isso aqui que eu fiz, que legal o dia que eu falei disso, que legal essa live, olha esse curso que eu dei. Aí eu fico vendo todas as coisas que eu fiz e, assim, às vezes eu posto mais coisas relacionadas ao meu trabalho, mas tem pessoas que talvez vão postar coisas que viveram, uma viagem, um passeio, um dia legal com os filhos. Aí você vai olhando para aquelas imagens e você vai se lembrando de como você se sentiu. E aí você vai entrando nessa frequência da gratidão, que é agradecer, né? E quando você acordar de manhã, é uma técnica que eu tô tentando aplicar e que eu tenho percebido que tem funcionado para mim. Antes de mais nada, você pense em pelo menos 5 coisas que você pode agradecer, coisas bem simples, né? Às vezes eu olho e falo, obrigado por esse ar-condicionado. Eu tento agradecer por aquilo que eu tô sentindo mais real naquele momento, sabe? Obrigada por eu ter conseguido parar de comer leite, obrigada por isso que eu fiz ontem. Daí você vai lembrando, vai trazendo coisas, né? Você vai olhando para os lados e vendo o que é que está em volta de você que você pode agradecer. Obrigada por aquele passeio que eu fiz, por aquilo que eu fiz. Isso ativa em nós uma frequência muito elevada, tá? Então isso funciona, gente, isso é um fato. Meditar, que é acalmar a mente, tá? Então lá no link da bio do meu Instagram tem uma meditação, tá? De limpeza energética. A Gigi falou, amei todas as dicas. Que bom, Gigi, fico feliz. E a última, gente, que é muito legal, que eu coloquei isso hoje, que eu li isso num livro muito legal, que é contemplar. Contemplar também ajuda a subir a nossa frequência vibracional. Então, o que é contemplar? Imagine que você, de repente, se deu conta que tem ali uma pombinha, uma passarinha fêmea com o seu filhotinho. Vocês já viram uma cena assim da passarinha dando comidinha na boquinha do filho? Esses dias eu vi isso aqui atrás de casa.
Quando você fica olhando para aquela cena e foca o seu olho naquela cena, isso é contemplar. Quando você olha para uma vista bonita, para uma montanha, para um rio, às vezes você vai falar, meu Deus, aqui na minha casa eu moro num lugar cheio de prédio, não tem nada para contemplar. Mas procura uma árvore que seja, procura um inseto, uma formiga. Às vezes é tão bonitinho quando a gente vê a formiga carregando uma coisa bem maior que o peso dela, não é bonitinho? Assim, eu acho lindo. Para um pouquinho e fica contemplando aquilo ali. Você pode contemplar uma flor. Quem tiver ideias de coisas para contemplar, vai colocando aqui nos comentários. Você pode contemplar até você mesma. Às vezes você olha uma foto que você achou que você estava tão bonita naquele dia e você fica contemplando a sua própria beleza, ou dos seus filhos, ou de alguém que você ama. Mas o contemplar, ele tem mais a ver com a visão mesmo, tá? Mas de preferência que sejam coisas da natureza, tá? De preferência um animalzinho, uma planta, algo assim, ou uma vista bonita, tá? E sempre que você tiver a oportunidade de estar em lugares assim, né, de muita natureza, você não perca a oportunidade para contemplar, tá? Então, gente, eu vou recapitular aqui só os itens de o que é que a gente faz para, né, elevar a nossa vibração energética, essa informação de energia que a gente traz para o nosso campo. Fazer boas escolhas e criar boas estratégias que funcionem e persistir nelas. Ter uma mente questionadora, questione tudo que você sente. Sair da ilusão, pare de contar mentiras para você mesmo. Se conectar com o ritmo da sua respiração sempre que a sua mente acelerar. Quando você se sentir com as energias desconectadas, caminhe descalço na grama ou na terra. Quando se sentir triste ou deprimido, bata palmas para lembrar dos ritmos. Pratique técnicas energéticas. Pratique a gratidão, ou seja, agradeça por coisas que você tem, que você já fez. Medite, pelo menos 5 minutinhos, entre em contato com o seu eu interior, que a meditação é acalmar, né? Se aquietar e se ouvir. E contemple, principalmente a natureza. A Lenir colocou aqui que ela gosta de contemplar o jardim. Verdade, né, Lenir? Você às vezes coloca no grupo lá, no nosso grupo, imagens das suas flores, né? Que são muito bonitas. E é legal, a Lenir compartilha às vezes com a gente lá no grupo as flores do jardim dela. Às vezes a gente pode fazer isso também. A gente pode compartilhar com as pessoas, né? Imagens bonitas, de fotos bonitas que a gente faz da natureza. Isso é um tipo de contemplação. E a contemplação, ela sempre vai ativar uma coisa muito importante em nós, que é lembrar aqui, ó, do ponto de individuação, que é o divino em mim, né? Porque a gente percebe que o divino está em tudo. Ou seja, na verdade, gente, Deus está em tudo. Deus está no ar, está nas pedras, está nos passarinhos, está nos insetos, está em nós. E quando a gente contempla, a gente lembra dessa frequência em nós, que é elevadíssima. Certo, pessoal? E assim eu encerro essa live com vocês, exatamente 1 hora de live. A live vai ficar gravada e eu vou pedir para vocês, né, depois, vão lá na live, façam seus comentários, encaminhem essa live para as pessoas que vocês acham que poderiam se interessar por esse conteúdo. O pessoal que está entrando agora, Leila, tudo bem? A live está terminando, mas a live vai ficar gravada. E essa live de hoje foi uma super aula, né, de quais são os ladrões invisíveis da nossa energia e de o que é que a gente pode fazer para nos proteger, nos equilibrar energeticamente. Certo, pessoal? Então eu já estou indo. Alguém quer falar alguma coisa? A Edna tá aí, que eu falei de você agora há pouco, né, Edna? Boa noite, Edna. Edna lembra, né? Tava sempre nas lives, a gente fazia live toda semana, era muita live. Doutora Thelma, tudo bem? Agora, gente, deu uma diminuída nas lives, né, Edna? Agora não é mais toda semana. Mas volta e meia eu quero estar aqui com vocês. Tenho muitos planos para o ano de 2025 e vou continuar com esses temas com vocês. A Nena estava no curso agora que passou agora de novembro, né, Nena? Curso presencial que foi muito legal. A gente fez muita prática, muita reflexão. Certo, pessoal? Então, todas as informações estão lá no link da bio. Tem bastante coisa lá, tá?
E sim. Lenir também estava no curso. Nena, bora colocar essa caminhada em ação, Nena. Tá bom, pessoal? Beijo, fiquem com Deus e nos vemos na próxima live. Boa noite.